Hugo Souza pode estar de volta ao Flamengo em 2025. Vasco e Corinthians recebem negativa do Superior Tribunal Desportivo. Felipe Luiz pode fazer mudanças para o jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Mas primeiro, pedir para vocês que deixem o like. Vocês que não são inscritos, se inscrevam, acione o sininho para todos os vídeos, dá aquela moral, compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é inteiramente de graça. E aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Felipe Luiz realizou o terceiro treino hoje, após aí aquela folga que os atletas tiveram de 3 dias. Lembrando, amanhã tem mais um treino na parte da manhã e domingo o elenco rubro-negro recebe folga, só se reapresentando na segunda-feira, focado no jogo contra o Fluminense, né? Bom, trazer um assunto aqui que foi abordado pelo Vene Casagrande, inclusive está na nossa página Amaury de Paula Santos, com relação à irregularidade cometida por Rodolfo Landim. Olha só o que diz a matéria do Vene Casagrande. Mais um episódio importante na política do Flamengo. Todos os presentes de poder do clube notificaram formalmente ao presidente Rodolfo Landim que ele pode estar incorrendo em infração estatutária grave por assumir despesas que não poderia fora do prazo de 180 dias anteriores ao término do seu mandato. Ou seja, muitas movimentações que Rodolfo Landim tem feito, muitos gastos que Rodolfo Landim tem feito, está fora do estatuto do Flamengo. Ou seja, no período aí de 180 dias ele não poderia acarretar nenhuma dívida ou nada que ultrapassasse o valor orçamentário de 2024 dentro do poder dele, né? Dentro do período que ele fosse presidente. Ou seja, mais uma coisa corroborando contra o presidente Rodolfo Landim, né? Então, mudando aqui de assunto, uma coisa boa que aconteceu hoje, meus queridos, o Superior Tribunal Desportivo decidiu unanimemente manter as datas da Copa do Brasil. Assim, o jogo entre Corinthians e Flamengo ocorrerá no dia 20 de outubro, às 16 horas, na Neoquímica Arena, jogo esse que será transmitido pela Rede Globo de televisão. E o jogo do Vasco e o Atlético Mineiro acontece no dia 19, lá em São Januário, né? Em justificativa, o tribunal argumentou que não houve prejuízo para nenhum clube com as novas datas que foram alteradas devido à data FIFA e ao calendário das competições internacionais. Informação do GE, porque o Vasco da Gama e o Corinthians estavam alegando prejuízo. Mas que prejuízo é esse? Prejuízo seria para o Flamengo, prejuízo seria para o Atlético Mineiro, que jogariam aí com seus atletas cansados por terem servido às suas respectivas seleções. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. Mais uma derrota para o Atlético Mineiro, para o Vasco da Gama e para o Corinthians. Perderam o primeiro jogo de ida, e agora perderam no tribunal e também vão perder o jogo de volta, né? Bom, seguindo aqui, Confederação Brasileira de Futebol, CBF, definiu os árbitros dos próximos jogos do Flamengo na temporada. O Flamengo encara o Fluminense na quinta-feira, dia 17, e Rafael Claus estará no comando do apito. Já contra o Corinthians, na Copa do Brasil, Anderson Marombado Lento Daronco é o responsável designado para apitar o embate. O jogo entre Fluminense e Flamengo está marcado para acontecer às 20 horas da próxima quinta-feira, dia 17, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Anderson Daronco é aquele árbitro que trunca o jogo, para cacete, dá qualquer tipo de falta, pede pro goleiro segurar um pouquinho a bola no tiro de meta para ele poder chegar no meio de campo. É uma arbitragem complicada, né? Bom, aqui agora voltando a falar de Corinthians pode ter problemas para concluir compra do goleiro Hugo Souza junto ao Flamengo. Meus queridos e minhas queridas, Hugo Souza pode voltar para o Flamengo em 2025. Como o goleiro está valorizado no mercado, o Flamengo pode faturar muito mais por ele, né? Vou trazer aqui, ó, isso porque o Clube Paulista ainda possui
pendências financeiras com o Flamengo, referente à compra do lateral direito Mateuzinho no início desse ano. O atraso do pagamento faz com que a diretoria do Flamengo exija garantias sólidas antes de liberar Hugo Souza de forma definitiva. O Corinthians já sinalizou a intenção de exercer a compra de 50% dos direitos de Hugo Souza por 800 mil euros, parcelado em 4 vezes até 2026. No entanto, o Flamengo tem o direito de reprovar a garantia financeira oferecida pelos paulistas e exigindo que o pagamento seja feito à vista. A informação é do GE. Caso não haja um acordo, Hugo Souza poderá retornar ao Flamengo ao término do seu empréstimo. Lembrando que, se até dia 20 não for efetuada a compra de Hugo Souza, o Corinthians terá que pagar 500 mil reais para que o atleta entre em campo no dia 20 pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Olha só, o Flamengo vendeu o Mateuzinho por 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões e 100 mil reais na cotação. O Corinthians pagou as 2 primeiras parcelas com atraso equivalente a 4 milhões cada uma. A terceira, de 8 milhões, estourou o prazo de 30 dias. Assim sendo, a diretoria do Flamengo entrou em contato com a diretoria do Clube Paulista para tentar resolver e receber esse dinheiro, né, que o Corinthians está devendo ao Flamengo. E o que acontece? Acionou a Brax, que havia aí dado as garantias financeiras. A Brax bloqueou o dinheiro que pagaria ao Corinthians em 2025, né? E assim, quando chegar a data específica que era para transferir esse dinheiro para o Corinthians, vai transferir para as contas do Flamengo. Portanto, o Corinthians ainda deve 13 milhões ao Flamengo, 8 da terceira parcela e mais 2 de 2,5 milhões que estão previstas para agosto de 2025 e 2026. Em cima dos 13 milhões é aplicada uma multa de 20%, ou seja, o Corinthians ainda deve 15 milhões e 600 mil reais ao Flamengo e quer comprar o Hugo Souza de maneira parcelada. Tá de sacanagem, né? Só pode, né? Então vamos mudar aqui de assunto. Matheus Beck, que foi braço direito de Tite durante o período no Flamengo, se pronunciou aí nas redes sociais, né? Após 11 dias de demissão de Tite do Flamengo, um membro da comissão técnica se pronunciou publicamente. Matheus Beck, auxiliar e filho de Tite, usou as redes sociais para agradecer e se despedir dos jogadores e do staff e da nação rubro-negra. Léo Pereira, Gerson, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Everton Araújo foram alguns dos atletas do Flamengo que reagiram à mensagem. Abre aspas para a mensagem de Matheus Beck. Com muito orgulho e gratidão, me despeço de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Foi um prazer enorme fazer parte dessa história tão rica, trabalhar ao lado de profissionais extraordinários e dividir o dia a dia com um grupo de atletas que sempre mostrou garra e comprometimento. Agradeço imensamente a todo o staff que me apoiou durante essa jornada e a cada jogador com que tive a honra de trabalhar. Fecha aspas, escreveu Matheus Beck. E ele concluiu aqui, ó, abre aspas. A nação rubro-negra, que sempre esteve ao nosso lado, merece um agradecimento especial por toda a energia e apoio incansável. Sigo em frente com a certeza de que o Flamengo sempre ocupará um espaço importante na minha trajetória. Muito obrigado, fecha aspas, concluiu Matheus Beck, filho de Adenor Bactite, né? Bom, agora para encerrar essa matéria aqui, vamos falar sobre algo que comentou Mauro César Pereira no seu canal no S1 Live. Mauro César Pereira disse que o Felipe Luiz pode promover novidades no jogo Flamengo e Fluminense. Para o jornalista Mauro César Pereira, algumas mudanças devem ser feitas pelo treinador. Mauro César levantou a possibilidade de Alcaraz ser titular na vaga de De La Cruz, que está com o Uruguai na data FIFA. Abre aspas para o que disse aqui Mauro César Franjinha Pereira. Ele deve usar o elenco, talvez alguns jogadores que estão na seleção e permaneçam no banco contra o Fluminense, ou seja, serão guardados para o jogo diante do Corinthians. Imagino que esteja elaborando alguma estratégia nesse sentido. Por exemplo, começar com Alcaraz no Fla-Flu e não ter de saída o De La Cruz. Talvez isso aconteça.
creio eu, fecha aspas, disse Mauro César Pereira durante o S1 Live. Bom, alguma coisa vai mudar nesse jogo, com certeza. Ele vai tentar poupar ao máximo esses jogadores que estão à disposição das suas seleções nessa data FIFA, para não causar um desgaste e nem também uma possível lesão. Sabemos que o jogo contra o Corinthians é muito importante, assim como o jogo contra o Fluminense na quinta-feira, dia 17. Por quê? Acende a chance do Flamengo conseguir chegar ao título do Campeonato Brasileiro. Toda vitória daqui por diante é muito importante no Campeonato Nacional. Vamos torcer que nós tenhamos aí uma vitória expressiva contra o Fluminense e tenhamos também uma vitória expressiva contra o Corinthians. Vai ser muito importante para dar um up nesse grupo que vem sofrendo aí com alguns problemas físicos, né? E principalmente com essa mudança de técnico repentino já na reta final das competições. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.